E então, gente, já faz um tempo que eu queria gravar esse vídeo para vocês. Essa aqui é uma pasta, eu adquiri essa pasta na loja do estudante. E eu resolvi começar a guardar as minhas ilustrações, projetos mais pessoais nessa pasta aqui. Então se transforma meio que uma pasta de ilustrações, barra portfólio, enfim. É, é a pasta do meu coração, assim. O ciúme tá tudo aqui nessa pasta. Então eu vou começar mostrando para vocês, essas ilustrações eu fiz em outubro do ano passado, foi para o Inktober, e é bem legal porque assim, foi a primeira vez que eu fiz ilustrações para mim, vamos dizer assim, né, que não foi por motivo de encomenda ou algo do tipo, e eu consigo observar muito bem a minha trajetória, o meu crescimento durante essas ilustrações. Então aqui foi logo o primeiro dia do Inktober. O Inktober, para quem não sabe, é um desafio que acontece todo mês de outubro. E no início era meio que ilustrações à base de tinta, né? Por isso que o nome Ink. Mas hoje em dia já existem várias listas, além da oficial, e eu fiz uma mistureba de várias listas. Então essa foi a ilustração do primeiro dia, e aí o tema era árvore, caracol, enfim. Essa foi a do segundo dia, da bruxinha, e eu amo essa ilustração. Essas estrelas eu fiz com máscara para aquarela, e aí eu fiz esse efeito de degradê. Depois que eu tirei a máscara para aquarela, eu ajeitei o acabamento das estrelas com tinta guache. E aí ficou esse efeito e eu adorei muito essa ilustração. Essa aqui eu misturei algumas listas também. Eu coloquei palhaço, Dumbo, céu, tinha toda uma mistureba de coisas. E eu gostei muito dessa ilustração também. Vocês estão vendo que eu usei uma paleta de cores bem parecida, inclusive. E aí veio essa daqui do espantalho. Nela eu usei aquarela, lápis de cor, giz pastel seco. Também gostei muito. Essa do mundo de doces. Essa da menina zumbi com sua porção na lua. Aqui eu usei tinta guache, de uma forma mais diluída, então deu mais essa textura. Essa aqui eu vou ter que tirar para mostrar para vocês, porque eu fiz em duas folhas separadas. E aí o efeito é esse aqui, ó. Vocês conseguem visualizar? É para o bule sair e, ó, causar essa tempestade no robozinho. Então foi bem legal essa experiência do Inktober, porque foi a minha primeira vez e eu consegui fazer, enfim, experimentos novos. Aqui foi essa do Pandinha, foi bem mais simples. Eu usei marcador, lápis de cor e... acho que foi só isso. Lápis de cor e marcadores. Essa do Sol, que foi uma das que eu menos gostei. Porque, gente, é bem difícil você conseguir fazer uma ilustração por dia. Não vou mentir pra vocês. Bem, bem, bem difícil mesmo. Então, às vezes, você acaba fazendo as coisas mais rápido. Essa eu usei guache também, caneta Posca e lápis de cor. Essa daqui não tem nada a ver, porque eu fiz uma que eu não gostei e aí eu usei o fundo pra fazer esse solzinho. E aí eu vou passar aqui mais rápido pra gente conseguir chegar mais adiante. Esse aqui foi de cogumelos, do fantasminha, dinossauro. Esse aqui eu usei guache também. Aí essa daqui da abóbora. Elfo. Essa da bruxinha, que eu gosto muito. Dá pra ver aqui. E aí a do ursinho. Essa daqui monta também, ó. Essa do alho. Essa é da beterraba. O alho é esse. Ó. Essa aqui é a beterraba.
E aqui é o meu alho, que eu adoro. Foi aqui que eu descobri minha paixão por esse papel, que é o acetinado. Ele me dá essas texturas que eu gosto muito. Essa daqui também foi uma das que eu mais gostei. Eu usei guache e lápis de cor. Aí a do zumbi com Frankenstein. A do gatinho, que também foi bem mais simples. Essa, que eu gostei muito, o pessoal também gostou bastante quando eu postei. Essa daqui da múmia, também gostei muito. Gente, é até bom olhar pra isso porque dá vontade de refazer algumas, sabe? Muito legal. Olha os balãozinhos, eu peguei referência de alguma coisa do Pinterest. Isso aqui não tem nada a ver com desafio não, isso aqui foi uma arte que eu fiz pra galeria mesmo. E aí, ó, aqui foi uma ilustração que eu fiz para o Natal do 402 apartamento. A ideia era fazer Jesus, Maria e José. Eu usei aquarela e lápis de cor. Essa arte ela foi digitalizada e transformada em adesivo e cartão. Também em wallpaper. Aqui foi a do presépio que eu criei. Primeiro eu fiz essa daqui, não gostei por causa da textura do papel. E aí depois eu fui e fiz essa daqui, em outro papel, e eu gostei muito mais. Essa daqui eu nem cheguei a finalizar, porque eu já estava tão insatisfeita com as texturas, que aí eu vim para esse papel e foi o que eu mais gostei. Aqui já foi para uma encomenda, eu criei essas ilustraçõezinhas para transformar em um quadro de batismo. Essa outra foi para o Natal, do Colore Divine. Eu transformei em bloquinhos. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui para mostrar para vocês. Tem. Ó. Eu transformei em capa de bloquinhos. E aí eu presenteei alguns amigos, familiares e parceiros. Essa aqui já foi um desafio que eu participei de verão, que era com tema verão. E era frutas tropicais, e eu escolhi a melancia e acabei fazendo a Frida. Essa foi na verdade foi a reprodução de uma arte que eu fiz em uma parede. E aí eu quis fazer essa aquarela. Ah, essa daqui eu fiz para presentear um amigo que viajou. Ele iria passar um bom tempo fora, mas acabou voltando antes. Ele gosta muito do Aladdin, dos filmes da Disney. Ele tem um coração muito missionário, então tem toda esse sonho de viajar ao mundo. E ele ama literatura, né? Ele é mestre em literatura. Então eu fiz essa ilustração dele no tapete do Aladdin, segurando o mundo e os livros voando ao redor. Virou wallpaper também, ele adorou. Essas aqui eu criei para esse desafio de verão, o mesmo da Frida. Não, foi desse aqui. Aqui é aquela música You Need to Calm Down, da Taylor Swift. Então eu fiz a Taylor Swift na boia. Isso aqui eu fiz com marcadores e lápis de cor. Criei essa também, e aí foi a Katy Perry, em California Girls. Também com lápis de cor e marcadores. Aí eu fiz duas versões dessa sereia. Eu quis testar das duas formas, ambas com marcadores e lápis de cor. Acabou que eu postei essa daqui. E aí a gente vai chegar em um dos projetos que esse ano de 2020 foi um divisor de águas para o meu estilo pessoal, que foi esse aqui que eu fiz na semana do lançamento do segundo filme da trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei, que foi lançado pela Netflix. Então aqui é a Lara Jean segurando a cartinha. Eu usei guache, usei aquarela e usei lápis de cor. Tentei me inspirar bem nos figurinos e tudo mais. Aqui é uma cena do segundo filme.
que eles estão nessa parte da lanterna. E essa daqui eu postei no dia do São Valentim, né? Valentine's Day. Só que aí eu fiz os dois formando um coração. Criei essa textura com lápis de cor. E aí eu montei no Photoshop o nome, né? Valentine's Day, Happy Valentine's Day e eles dois. Esse Jesusinho aqui eu criei para a Páscoa. E eu fiz uma collab com a Cláudia do Amor de Rabisco, e ela fez um lettering bem lindo, com aquela música Porque Ele Vive. E aí tinha esse Jesus no meio. E ele é uma fofurinha. E aqui foi um desafio que também foi outro divisor de água, assim, esse ano. Esse desafio de carnaval, eu criei esses dois personagens, que são o Tutti e a Frutti, Tutti e Frutti. E teve toda a historinha de carnaval. Então, esse aqui era a abertura. No Photoshop eu coloquei o nome aqui, Carnaval. Aqui tinha que, no segundo dia de desafio, tinha que criar uma fantasia para eles. Então, eu criei o Tutti de anjo e a Frutti de bailarina em cima dessa estrela e dessa lua. Esse aqui foi o terceiro dia, que o tema era festa. Na verdade, era feast, que eu já imaginava que fosse banquete, né? Só que aí foi o que eu fiz. Eu pesquisei no Google e deu como festa e eu acabei fazendo festa, mas na verdade era banquete mesmo. Mas essa ilustração ficou linda, eu amei demais. Essa aqui era, se eu não me engano, era eles dançando, então eu escolhi o frevo, né? Porque é uma dança típica do nosso país. E eu fui pesquisar como era a roupinha do frevo. E eu adorei. Se vocês perceberem, eu usei a mesma paleta de cores em toda a série de ilustrações. Aí aqui era o baile, a marchinha. Então eu fiz a Tutti, a Frutti, de bobo da corte e o Tutti de palhaço, rei e tudo mais. Ficou bem legal. Acabou que eu não usei essas bandeirinhas. E aqui era a última ilustração e o tema era Hello Spring, tipo, bem-vinda primavera. Olá primavera, né, ao pé da letra. E aí eu quis criar eles dois de fantasia, já que era carnaval. Criei o Tutti de abelhinha e a Frutti de borboleta e eu fiz todo esse fundinho de florzinhas. E eu amei essa série. Essa série aqui eu sou apaixonada. Aqui foi outra parceria da Páscoa com o Sweet Coffee. Então eu criei essas ilustrações para formar alguns joguinhos. Que são estudos pessoais, não foi uma criação, nada do tipo. Ah, e aqui começa. Meu Drown This. Para quem não sabe, Drown This é um desafio, uma hashtag que existe, que alguns artistas eles colocam lá desenhos deles e eles disponibilizam para que as outras pessoas elas façam suas próprias versões. Por isso que é Drown This in Your Style. Tipo, desenhe isto no seu estilo. Então esse aqui eu fiz com base numa ilustração de Eduardo Vieira. Esse desenho aqui é todo no lápis de cor, no papel Bristol, e eu amo essa ilustração. Esse aqui foi baseado em uma ilustração de uma ilustradora que não é brasileira. O nome do perfil é Moonchild Illustration. Também é com marcador, lápis de cor e papel Bristol. Esse aqui eu fiz baseado numa ilustradora daqui, que é a Ana Charlie, aqui do Brasil. E eu usei marcador e lápis de cor também no papel Bristol. Foi bem legal, eu tive bem essa experiência com lápis de cor e tudo mais nesse desafio. Aqui eu não vou lembrar o nome da artista, mas ela não é brasileira. E aí eu fiz em marcadores e lápis de cor e caneta Posca também. Essas duas aqui eu também não vou lembrar o nome das ilustradoras, mas elas também não são brasileiras.
Aqui é guache no fundo e o restante todo em aquarela. Eu usei lápis de cor para os acabamentos. E essa daqui, que é uma das minhas preferidas, eu fiz com guache, toda de guache e lápis de cor. Usei essa guache aqui mais diluída e esse foi o resultado. Esse desafio aqui também, eu acho que esse daqui do Tutti Frutti, que você consegue ver uma linearidade, é assim que fala, em um projeto, por exemplo, eu criei os personagens e eu fui trabalhando esses personagens e você vê um estilo fixo, né? Você vê um estilo desenvolvido. E esse aqui do Drown This, eu acho que esses dois me fizeram descobrir muito mais o meu estilo de traço, o meu estilo de pintura. O Inktube, apesar de ter sido uma experiência muito boa, você consegue ver uma distinção nos desenhos, sabe? Você... Não sei se olhando todos juntos você consegue dizer foi a mesma pessoa que fez. Eu ainda estava meio que me encontrando, né? E isso foi em outubro do ano passado. Eu estava experimentando para ver o que é que tinha a ver comigo. Mas esse aqui do Drown This você já consegue observar. E não foi algo proposital, foi algo que realmente eu fui desenvolvendo. E aí, esse aqui, eu amo esse. Amo. Também não vou lembrar o nome da ilustradora, da original, porque eu vou deixar todos aqui, os Instagrams, para vocês olharem o original. Olha só. Eu amo esse cachorrinho, essa menininha. A referência que eu peguei pra fazer esse aqui era um menino e um cachorro, mas tinha um fundo azul, meio de neve e tudo mais. E eu peguei só essa anatomia deles. O cachorro que tinha na referência também, ele era bem grandão, era tipo maior que o menino. Aí eu peguei só essa referência da pose deles. Aí coloquei o bracinho dela com café e criei. Eu amo demais. Eu usei aquarela e lápis de cor. Aí esse aqui... eu fiz duas versões. Na verdade, eu fiz 3. Olha só. Primeiro eu fiz essa daqui, que eu usei a guache, a tinta guache mais opaca mesmo. Daí eu não fiquei tão satisfeita. E aí eu comecei essa daqui, que inclusive eu quero terminar. Só que aí eu achei o fundo muito escuro. E aí eu disse, não, ainda não é isso que eu quero. Então eu até parei e vim pra essa. Essa daqui, algumas coisas me incomodaram, por exemplo. E querendo ou não, eu não tenho tanta prática com guache. Então acabou que sem querer eu afinei muito o pescoço dela. O pescoço dela era pra ser um pouquinho mais grosso, ó. Tá vendo? Mas, enfim, eu gostei do resultado final. Essa daqui eu quero terminar ainda, bem lembrado. E aqui, nós temos outra aqui que eu fiz. Ficou muito fofinho essa. Dela deitadinha. A original é ela abraçada com o gato, mas acabou que eu fiz assim. E aí chegamos também em outro desafio, que foi o Six Fan Arts. Que era pra você desenhar personagens no seu estilo, né? E aí eu coloquei uma votação no Instagram, botei uma caixinha e as pessoas me deram dicas, né? E aí eu escolhi a Mulan, a Frida, a Anne, do livro e do seriado, a Mérida, do filme Valente, e a Fiona e o Gandalf. E aí eu fiz as minhas versões, tentei usar uma paleta de cor, por exemplo, ó, esses dois estão na mesma paleta, essas duas na mesma e essas duas na mesma. Ficou bem legal, foi um desafio que teve bastante curtida, o pessoal gostou muito. E aí começou a pandemia. Na verdade, essas aqui do Drown This e esse do Six Fan Arts, a gente já estava na pandemia. Mas aí eu tive um dia essa ideia. Eu lembrei dessa cena do filme Alice, que ela cresce demais e fica presa, né, na casa. E me veio isso na mente e eu criei essa ilustração. A Alice presa na casa e o gatinho, né, em cima. E foi uma ilustração com o tema Fique em Casa. Rendeu wallpaper, rendeu animação. Ficou bem legal. E aí eu fiz uma versão em aquarela também, porque essa daqui é em lápis de cor.
Eu prefiro a do lápis de cor, mas quando eu fiz a votação, a que ganhou foi a aquarela. Mas eu prefiro o lápis de cor. E essa daqui também foi do Fica em Casa. Eu pensei em fazer o cavaleiro indo lá na torre da princesa e ela mandando ele ir pra casa. Também foi em lápis de cor. E aí tem essa também do João e Maria, que até o João e Maria está em casa com a bruxa. Estão em casa com a bruxa. Essa daqui eu tentei fazer lápis de cor, mas eu não gostei de algumas aplicações. E aí eu fiz essa versão aqui que eu misturei aquarela e lápis de cor. Ficou bem legal. E entramos no mês de maio e eu comecei o Marmei, que é um desafio também, assim como o Inktuber. Só que o tema é sereia no mês de maio. E aí, a primeira que eu criei, eu escolhi a lista do Pantone Colors. E aí a primeira, eu acho que eu misturei duas cores, que era aquamarine, não vou lembrar agora quais foram as cores. Mas eu misturei 2 tons de azul. E deu esse efeito bem legal de degradê. Coloquei esses detalhes em branco com guache. Depois veio essa daqui que eu misturei essa cor que o nome é Cotton Candy, que é algodão doce. E esse azul que é o Serenity. Ó, ficou bem legal, eu fiz em aquarela e em guache. Essas algas são todas em guache. E aí teve essa daqui que eu também misturei 2 cores, que foi esse amarelo e o laranja. E aí eu fiz esse degradê na cauda e fiz todo esse trabalho aqui no cabelo, que deu um trabalhão. Esse cabelo me deu um trabalhão. E aí chegamos nessa daqui, que eu misturei 2 cores, que era o lavanda, era um lilás e um lavanda, não lembro direito. Essa daqui é toda em lápis de cor. Marcador, não, tem marcador aqui na cauda e o restante é tudo em lápis de cor. Ficou bem legal também. E aí teve essa, que eu também misturei 2 cores, que era, acho que era Pink Lemonade e outra. Então ficou esses tons de rosa. Eu usei aquarela e lápis de cor. E essa daqui foi um Drown This, no mês de maio, que é da artista ilustradora Brenda Bossato. Ela fez uma série no Marmei que se chama Tocar o Céu. E aí ela lançou essa ilustração para você fazer a sua versão e eu fiz a minha. E aí chegamos no Dia das Mães, que também foi no mês de maio. E eu criei uma ilustração com algumas folhas e flores e algumas mamães, e rendeu animação, rendeu ilustração, o pessoal gostou muito. Essa daqui foi um curso que eu fiz de autorretrato. E essas daqui eu já tinha guardado no sketchbook, daí eu criei mais algumas e produzi essa ilustração, que no caso sou eu, e aí eu montei no Photoshop um esquema com flores e tudo mais. E aqui são pedaços de estudos que eu ainda tenho para fazer. E agora, para finalizar, nós vamos iniciar o meu segundo portfólio, que ainda tá pequenininho. Esse foi um desafio que eu fiz no final do mês de maio, que foi o Bon Voyage. Tinha tema também. Esse primeiro era o Destino dos Sonhos, e o meu Destino do Sonho é Nova York, então eu fiz essa versão. Foi um desafio bem legal, porque eu experimentei outras coisas, eu queria fazer uma boneca com olhos diferentes do que eu sempre faço. Eu criei um estilo de composição que sempre haveria um arco fechando, então ficou bem legal. O segundo dia era companheiro de viagem, e aí eu escolhi
a mesma personagem, só que no Egito, com o Camilo, que no caso é o companheiro dela. O terceiro dia era cozinha cultural, se eu não me engano, culinária, né, local. E aí eu escolhi a mesma personagem, que se chama Cora, inclusive eu coloquei um nome nela. E é ela tomando sorvete na Itália, né, em Veneza. Então vocês podem ver, ó, que eu sempre fiz esse esquema de arco, ó. Aqui as plantas, aqui as flores. E aqui eu fiz toda uma pesquisa, gente. Toda uma pesquisa do local. Procurei fotos, procurei ilustrações e tudo mais. Esse aqui o tema era pedras preciosas. E aí eu quis fazê-la na Índia. Essa ideia bem de joias e tudo mais, lâmpada mágica. Só que essa ilustração eu quero refazê-la. Primeiro porque eu não gostei da textura desse papel. Essas aqui, as primeiras, a de Nova York e o Egito é em um papel. Aí essas aqui já são em outro e eu não fiquei tão satisfeita por causa do papel. Então eu quero refazê-las e também quero mudar um pouco do esquema de cor. E aí aqui era em todo o clima, em toda estação. E eu escolhi fazer tipo uma primavera em Paris, então ela tá aqui muito bem lindo. Com flores e a Torre Eiffel ao fundo. Tinha outro dia que era explorador urbano, mas eu não tive tempo de fazer. Vou até fazer depois. Vou até pensar e vou fazer, porque eu quero colocar essa série no meu portfólio, que ainda não está, no meu portfólio do Behance. E aí aqui tem essa do jacaré, que é a minha preferida. Esse tema era o último, era na selva. E foi muito interessante como eu criei essa ilustração, porque eu fiquei pensando em fazer ela no safari, eu fiquei pensando em fazer ela na selva, né? Na floresta amazônica, na verdade. E aí eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? E no final das contas me veio essa ideia de fazer ela bem exploradora mesmo da selva. Aí quase dominando o crocodilo e veio essas plantas. E quando eu olhei para essa ilustração eu disse, pronto, essa ilustração ficou com cara de livro infantil. Então eu fiquei muito, muito, muito satisfeita com esse resultado. E aqui são os rascunhos que eu estou guardando. E vamos para o último projeto do portfólio, que foi esse aqui que eu fiz para o São João. E aí eu me inspirei nas canções de Luiz Gonzaga. Então essa daqui é inspirada em Enxota das Meninas. Então tem todo o contexto, né, da menina que enjoou da boneca e ela tá vestida, né, o vestido dela, ó, tem uma textura de cacto, porque o início da música é Mandacaru quando florar na seca. Então a flor no cabelo dela e o vestido de cacto e uma maçã do amor representando essa coisa da festa junina. A segunda foi com a música Súplica Cearense. Então é uma música que fala de seca, de oração, né, de choro. Então nós temos aqui um sertanejo orando, né, aqui está o terço na mão dele, a lágrima e a terra seca, mas nascendo uma planta. Então aqui você consegue ver o detalhe da terra rachada, mas está nascendo uma planta. E eu coloquei um balão para representar a festa junina. E o último dia não, né? A última ilustração foi essa, representando o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Eu pensei em várias coisas para essa ilustração, ia ser sobre asa branca, eu ia colocar uma asa branca em cima dele, só que aí a ilustração ia ficar muito vertical, então eu acabei optando pela música Olha para o Céu. Então eu coloquei esses elementos do céu e aí o personagem como se fosse o Luiz Gonzaga. Coloquei as bandeirinhas para representar a festa. Então vocês podem observar que eu usei a mesma paleta de cores, ó, a mesma paleta, o mesmo tom de verde e tudo mais. Também procurei fazer essa estrutura circular, por exemplo, aqui no da menina é mais em cima, aqui no do Luiz Gonzaga é bem no meio e aqui no da Súplica Cearense já tá mais embaixo. Então existe meio que um design, deixa eu tirar para vocês verem. Então, eu tenho um ciúme dessas ilustrações, gente. Então aqui tá
mais embaixo, ó, vocês colocarem uma do lado da outra, vocês conseguem perceber, ó. Deixa eu botar assim. Tô colocando todas no mesmo nível. Então, da menina, o círculo tá mais em cima. Ó. E aqui no meio e aqui embaixo. E é a mesma paleta de cores e eu simplesmente amei essas ilustrações. Foi um desafio, eu tive que parar assim, uns 2 dias de trabalho para conseguir finalizá-las. Essa daqui eu refiz, inclusive, quando eu pintei o fundo dela da primeira vez eu não gostei, eu refiz e acabei mudando algumas ideias. Mas no final das contas valeu muito, muito, muito a pena, eu gostei muito desse resultado. E é isso, foi a primeira vez que eu também me aventurei em fazer os narizes assim, tipo um M ao contrário. E eu sempre uso nos meus personagens o tom de canela na pele, né? Eu uso esse fundo de pele branco mesmo, que é do papel. E eu sempre uso a luz, a sombra no caso, os contornos com essa cor canela, que é uma cor da Faber-Castell. Mas como eu queria representar mesmo essa cultura nordestina, eu mudei para esse tom aqui de marrom, não vou lembrar agora qual foi o que eu usei, mas eu acho que foi o brown ocre. Então eu queria representar essa pele mais escura. Eu acho que nem todo mundo percebeu isso, porque eu ainda usei o fundo de pele branco. Mas, enfim, pra mim essa série aqui tem um significado muito lindo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse tour pelos meus projetos pessoais. Ficou bem longo, né? Mais longo do que eu imaginava. Vou tentar editar pra ficar o mais breve possível, mas eu espero que vocês tenham gostado.